Olá, este é o Chão e Paz, o seu programa do bem. Incluir a população de rua no ambiente social é permitir uma nova vida para toda a sociedade. Salvador é a terceira capital do país com mais moradores de rua, em um total de 4.000 pessoas que não têm acesso à educação, saúde, emprego e, claro, moradia. No programa de hoje, você vai ver como, com a articulação e o envolvimento de diferentes esferas sociais, é possível mudar esta realidade de exclusão. Das ruas para a dignidade. Em Salvador, são 2 anos de existência do movimento da população de rua. Neste tempo, a articulação política e o envolvimento da sociedade civil permitiu transformar a vida de dezenas de pessoas a partir principalmente do acesso ao emprego. Nós estamos na sede do movimento da população de rua, bem no centro histórico de Salvador. Ao meu lado, Maria Lúcia Pereira Santos, ela que é coordenadora do movimento da população de rua. Olá, Lúcia, tudo bom? Tudo ótimo, um grande prazer receber vocês aqui. Que alegria nossa também. Há mais ou menos uns 2 anos, nós do Chão e Paz começamos a acompanhar o trabalho que naquela época ainda era pequeno, estava ainda se articulando, nasceu. Nesses 2 anos, Lúcia, que conquistas vocês tiveram? O que aconteceu nesse tempo? Aconteceu diversas coisas. As articulações que nós conseguimos fazer, a credibilidade juntamente com alguns órgãos, mas principalmente de você ver a dignidade retornando para a população em situação de rua. Nós conquistamos empregos, nós conquistamos habitação, nós conquistamos inclusão digital, mas principalmente nós conseguimos o fortalecimento da própria população de rua. Eu diria que para 2 anos de trabalho, deve ter sido 2 anos de muito trabalho mesmo, mas também acho que as conquistas compensaram. A que você atribui esse resultado que vocês já começam a colher? Bem, na realidade, nós atribuímos isso à nossa perseverança e à nossa teimosia. O movimento da população de rua de Salvador, hoje em dia, ele é reconhecido em diversas esferas governamentais como um dos mais bem organizados e com mais credibilidade. Quando a gente se lembra que nós começamos nos passeios públicos, nas esquinas, e hoje nós temos a nossa sede. Hoje nós somos integrantes do Comitê de Acompanhamento e Monitoramento das Políticas da População de Rua a nível federal. Nós participamos do Comitê Técnico de Saúde, discutindo a saúde da própria população em situação de rua, porque justamente nós não quiseremos mais nos calar, dizer que justamente é o momento de terminar com esse lance de sopa, de cobertor e trazer sim a verdadeira dignidade de uma verdadeira cidadania para a população em situação de rua. A Defensoria Pública montou um serviço de atendimento itinerante e 2 vezes por semana os defensores dão plantão na sede do Movimento da População de Rua em Salvador. A iniciativa visa facilitar o acesso e garantir direitos básicos como moradia, identificação e saúde. O espaço é referência para a população de rua e nele acontecem reuniões, encontros de formação e planejamento. A equipe de trabalho, composta por ex-moradores de rua, atende quem chega à casa situada no Centro Histórico de Salvador. Silvano é um dos ex-moradores que integra o movimento. Durante o dia, ele está na sede para fazer o que for preciso. Entre uma atividade e outra, pega o caderno, papel e caneta para fazer as lições da escola onde estuda à noite. O importante do que as palavras que estou escrevendo é estar o lápis que estou usando. Prestes a ter a carteira assinada e um lar em definitivo para morar, Silvano sonha com um futuro mais digno. Foram 22 anos nas ruas e 2 de militância para se entender como cidadão portador de direitos. Trabalhar mesmo de verdade, para mostrar não só para os meus companheiros de rua que o movimento resgata mesmo, para que a gente venha ganhar nossa dignidade na rua, nossa autoestima, e mostrar para aquelas pessoas que pensam que o povo de rua não tem aquela vocação para trabalhar,
que a vida do povo é só dizer que o povo de rua não presta, que não adianta consertar. Eu sou um dos que estou aí para mostrar para todos que tirando o povo da rua dá certo, né? Encaminhando para o trabalho, para a escola e trabalhando certo. No dia da nossa visita, a sede estava movimentada com o início do plantão da Defensoria Pública Estadual e Federal. Desde o ano passado, nós estamos fazendo atendimento à população em situação de rua lá no Canela, na rua Pedro Lessa. Mas nós sabemos que é uma grande dificuldade para eles irem até lá, né, porque eles não têm dinheiro para transporte, né? Então é muito sacrificante, é muito penoso. Então, nós resolvemos vir para cá, onde eles se encontram, né? Que eles ficam aqui no Pelourinho, nas redondezas, para ir ao encontro deles. Porque a Defensoria Pública, quando faz esse atendimento, consegue fornecer cidadania para eles, né? Dar acesso a eles aos direitos deles. Então, a gente vindo aqui, a gente está fazendo com que eles fiquem mais perto da cidadania e da dignidade. Durante o atendimento, é feita uma entrevista que visa identificar as demandas trazidas pelo público. No primeiro dia de plantão, 15 pessoas passaram pelo serviço e as principais solicitações foram na área de moradia e documentação. Vim saber o resultado do programa, qualifica, e a situação de moradia, que eu estou em situação de rua. Seu Reginaldo mora nas ruas, mas já trabalhou como pintor de automóveis. Com a saúde comprometida em função da atividade que exercia, tenta uma aposentadoria por invalidez. O atendimento foi sobre a minha casa. Moradia, eu estou na rua praticamente. Está de favor, está na rua. Então é isso. Só que eu queria era moradia só, e aposentadoria. Os plantões dos defensores acontecerão 2 vezes por semana, sempre às terças e quintas. A ação articulada pelo Movimento da População de Rua uniu a Defensoria Pública Federal e Estadual. A Defensoria Pública da União, tanto a Defensoria Pública do Estado, elas sempre estão de mãos dadas. Ou seja, nós estamos sempre por meio dos ofícios de direitos humanos e tutela coletiva, tanto da União quanto do Estado, trabalhando junto, porque nós trabalhamos de forma unida, nós podemos possibilitar com que o maior número de pessoas sejam atendidas e sendo que as mais variadas matérias também sejam possibilitados o atendimento de uma forma conjunta, por exemplo, com uma estrutura única em que várias pessoas comparecem aqui, se for da demanda estadual, já é prontamente atendido, que for no âmbito federal, também já é atendido, não sendo necessário com que seja marcada uma nova visita para a pessoa poder comparecer aqui novamente. Não dá para ajudar alguém sem ouvir o que ela precisa. Esta talvez seja a principal conquista da população de rua. Desde que o movimento surgiu, para discutir a questão da falta de moradia, é obrigatória a participação dos principais atingidos pelo problema. Lúcia, então, pelo que eu entendi, hoje em dia, em Salvador, não dá para falar de alguma ação no sentido de cuidar, de atender a população de rua, sem chamar o movimento, sem ouvir realmente as pessoas que compõem e que vivem essa realidade mais de perto. Inclusive no nosso decreto 7.053, o decreto das políticas públicas da população de rua, está lá uma cláusula muito importante. Ninguém pode fazer nenhuma discussão sobre a população em situação de rua sem a presença do movimento. Até porque quem compreende, quem sabe o que é realmente a dor de dormir nas ruas, somos nós. Não é quem estava atrás de uma mesa, atrás de uma cadeira muito bonita, que não sabe o que é e que tem apenas unicamente a teoria. Nós temos o conhecimento da prática. E é assim, esse conhecimento vocês não deixaram ficar só na esfera do governo, né, de acionar apenas o governo. Outras instâncias também, até a sociedade civil, vocês chegaram lá. Como é, por exemplo, procurar uma empresa em busca de uma parceria? Como é que vocês são recebidos? Olha, hoje a gente tem muita alegria de dizer que são as empresas que estão nos procurando. Nós conseguimos o ano passado, em setembro do ano passado, fecharmos uma parceria com a Odebrecht, que está fazendo a construção da Fonte Nova. E como nós mostramos um serviço completamente diferente, porque o nosso serviço não é simplesmente pegar a pessoa e dizer que tem um serviço lá na Odebrecht, lá na Fonte Nova, vai se vire. Não, nós fazemos diferente. Primeiro porque a gente fez uma pesquisa com a própria população de rua do que eles queriam trabalhar. E, lógico, a construção civil foi uma das que mais foi alavancada.
E também por conta dessa Copa do Mundo que está chegando aí, para a gente ainda é interessante ter. Então nós pegamos as pessoas vêm até aqui, faz o cadastro com a gente, faz a capacitação profissional pela Secretaria do Trabalho, depois retorna novamente para a gente. Nós temos o Conselho de Psicologia, que justamente faz uma entrevista social com essas pessoas, essa visão psicológica dessas pessoas, aí passa novamente e aí nós encaminhamos. Mas mesmo assim, o secretário daqui, o Vânio, ele acompanha as pessoas até lá, vê toda essa parte de tirar, fazer os exames médicos, então só fica quieto a partir do momento que ele recebe a farda e a carteira. Fora isso, a gente para? Não. Nós continuamos acompanhando eles. Agora nós fechamos mesmo a parceria que nós temos reuniões mensais, tanto com os encarregados que trabalham com essas pessoas, como com os próprios que estão trabalhando lá. Então eles não simplesmente começam a trabalhar e a gente diz tchau, a bênção, é com vocês. Não, a gente continua fazendo esse acompanhamento. Até porque a gente compreende que para essa pessoa poder justamente sair desse processo, ele tem um processo lento às vezes. Então a gente não pode simplesmente abandonar quando ele começa a fazer as primeiras conquistas. Nós devemos pelo menos assessorar durante um período de tempo. Em 5 anos de vida, o jornal Aurora da Rua coleciona histórias de inclusão social. São ex-moradores de rua que reencontraram a alegria da vida através das páginas e da venda da publicação. A rotina, apesar de mais espaçada, é igual à de um jornal diário. Primeiro é definida a pauta, depois são realizadas as entrevistas, a produção do texto e, finalmente, a diagramação e impressão. A grande diferença está no conteúdo. É uma publicação que pretende dar voz e tornar visível a população de rua, né? Que é uma população bastante marginalizada e que, ao mesmo tempo, ela tem demandas específicas, tem problemas específicos, peculiares somente a ela. E o jornal pretende levar para a sociedade, no geral, uma visão diferente da população de rua. O número de profissionais envolvidos é reduzido, mas os moradores de rua colaboram desde a produção de textos até a venda do jornal. Elias controla a distribuição. Ex-morador de rua, ele chegou pouco antes do lançamento do Aurora à comunidade da Trindade, espaço ligado à Igreja Católica, onde a população de rua é orientada. Eu cheguei aqui bêbado, maltrapilho, barbudo, com maldade ainda no coração, com rebeldia. E aqui aprendi que aqueles dá valor para a vida. A primeira coisa é a vida. Agora, Elias é responsável por acompanhar os vendedores e encaminhar o jornal para assinantes e autoridades. 24 estados dos 27 que formam o Brasil recebem o Aurora, que também chega para assinantes de outros países. Que é jornal que faz é o povo de rua, então eles não vão comprar, né? Então nós damos como cortesia para eles, em média de 600, 700 cada edições. E a assinatura tem em média mais ou menos 300, e esses voluntários de escola, negócio, é mais ou menos 4.000. Então tudo eu que preparo o carimbo para servir a eles. Para marcar os 5 anos de existência do Aurora da Rua, uma edição especial vai relatar histórias de conquistas através do jornal. O recomeço de vida de Elmário será uma delas. Desempregado no Rio de Janeiro, ele não quis ser um peso para a família e voltou para a Bahia, sua terra natal. Sem dinheiro e sem trabalho, a única saída foram as ruas. Ao chegar na comunidade da Trindade, viu o jornal nascer e começou a reescrever a história pessoal. Hoje, mesmo empregado com carteira assinada, em um projeto que acolhe moradores de rua, Elmário se mantém fiel ao jornal. Hoje eu tenho 2 trabalhos, graças a Deus, e agradeço a Igreja da Comunidade da Trindade que me acolheu. Eu vendo esse jornalzinho e hoje eu sou empregado. Eu tenho 2 anos já de carteira assinada no projeto Levanta-te Anda também. É bom te ajudar, né? As pessoas, né? Fazer parte dessa comunidade. Né? Eles têm uma atitude bacana, né? Até pra gente ter a noção da realidade, né, das pessoas que vivem na rua. Eu gostei bastante. Porque a gente não tem esse contato tão próximo, né? É geralmente o tempo que a gente passa estudando, trabalhando, a gente não tem esse olhar tão voltado, né, para ele. Quem ajuda o próximo, Deus ajuda também, né? A publicação é mantida através de doações e dos assinantes. Os vendedores recebem gratuitamente o Aurora e cada exemplar é vendido por R$1. É com o que arrecadam que eles aos poucos refazem a vida. A tão sonhada moradia de Elmário veio ainda na época em que ele só vendia o jornal. Quando eu cheguei na comunidade da Trindade,
Quando surgiu o jornal, comecei a vender o jornal, aí Henrique disse, aí tá bom de você alugar um quartinho, que aí tem. Faz parte da diocese, se você quiser alugar é baratinho. R$80 dá para você pagar, você guarda seu dinheiro todo dia. Eu digo, através desse jornal eu estou morando no meu barraco. Foi logo no começo, quando eu comecei a vender o jornal, comecei a pagar aluguel. Atualmente, o jornal passa por uma reestruturação e novos vendedores serão recrutados. A proposta não é que seja estanque, que a pessoa venha, seja vendedor e que isso perdure por muito tempo. Na verdade, a proposta do jornal é que ele seja uma ponte, né? Um degrau para que a pessoa alcance outras coisas melhores. E isso tem acontecido, né? A gente tem muito ex-vendedor que está trabalhando em diversas áreas e que começaram no jornal e que tomaram gosto novamente pelo trabalho e que puderam se estruturar psicologicamente no sentido de uma rotina, né, de lidar com o público, e isso os preparou para uma coisa maior. Os problemas da população de rua não estão restritos aos moradores de rua. O governo, as instituições sociais e a sociedade civil também podem contribuir na transformação da vida dessas pessoas. Bom, as conquistas estão aí, vocês já colecionam histórias, mas a gente ainda tem uma realidade dura, né? A gente conversava, são em torno de 4.000 pessoas que em Salvador ainda estão nas ruas. Então, qual a continuidade, né, do movimento, os próximos passos para continuar atendendo essa população? Fernando, uma das coisas que a gente sempre diz é que se nós não nos unirmos, a gente não vai conseguir de maneira nenhuma amenizar ou acabar com essa demanda. São anos e anos, séculos de completamente descaso. Então, ou a sociedade e o governo se unem numa única luta, ou a gente não vai conseguir. Então, desde o ano passado, nós estamos tentando justamente ressuscitar o programa Bahia Acolhe, porque nós acreditamos nesse programa. Então, não foi um programa que foi feito com o governo apenas, mas foi um programa onde toda semana, toda quinta-feira, nós sentávamos o Conselho de Psicologia, a Secretaria de Assistência Social, o Movimento da População de Rua e o Fórum da População de Rua, para poder elaborar toda a roupagem nova do programa Bahia Acolhe. O que é esse programa? Esse programa ele vai ser o guarda-chuva de ações voltadas para a população de rua. E o mais interessante, porque ele vai contar com a participação e com a ajuda da sociedade civil. Então nós estamos convocando, então eu aproveito nesse momento para poder dizer, aqueles que trabalham com crianças e adolescentes, aqueles que trabalham com pessoa adulta, aqueles que trabalham com vulnerabilidade social, nos apoiem, venham até a gente para que a gente possa conversar. E com isso, a sociedade civil servindo, se apoiando, trabalhando de uma forma conjunta com as secretarias, que é a Secretaria de Trabalho, a Secretaria de Desenvolvimento Social, a Secretaria do Estado, a Secretaria da Saúde, todas as secretarias juntas. Então a gente vai fazer esse programa realmente funcionar. Quer dizer, o movimento, além dele trazer essa memória, trazer essa certeza que é possível se trabalhar junto, ele diz que todo mundo é importante nessa ciranda. Realmente uma verdadeira ciranda é o que a gente chama, é o próprio movimento. O movimento de todo mundo se articulando para o melhor de uma pessoa. E o lançamento do Bahia Acolhe é ainda nesse mês de março, né? Vocês vão ter um seminário, Isso. Conta essa atividade que vocês estão organizando, né? Nacional, vamos ter caravana de vários lugares participando. O tempo da sopa e do papelão acabou, gente. Agora, quem iria imaginar, há 2 anos atrás, que Salvador poderia estar sediando o primeiro Congresso Nacional da População de Rua, onde durante 3 dias, moradores em situação de rua ou com trajetória de rua de diversos estados vão estar sentados discutindo diretrizes para o movimento, discutindo política. Nós já temos a confirmação de caravanas do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de Goiânia, de Goiás, do Distrito Federal, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, lógico, sem contar a Bahia, né? E aí vem Feira de Santana, Camaçari, onde nós vamos estar justamente nos unindo para fazer acontecer esse congresso, que será a apresentação formal da Coordenação Nacional da População de Rua, também as diretrizes para que essa coordenação possa trabalhar melhor para a população em situação de rua, onde a gente vai estar apresentando e aprovando documentos internos, seja Estatuto Interno do Movimento, carteirinhas, diretrizes,
no movimento e, melhor, no primeiro dia nós estamos na correria aí doida para lançarmos o programa com a presença do governador da Bahia, o senhor Jacques Wagner, assinando, diante de 200 moradores em situação de rua, o programa estadual Bahia Acolhe. Lúcia, muito obrigada pela sua participação aqui. A gente fica feliz de ver essa caminhada de vocês ao longo desses 2 anos. Nós continuamos à disposição para acompanhar esse trabalho de vocês, no que o programa puder ajudar, e sucesso em mais essa etapa. Nós que agradecemos profundamente pela presença de vocês, já que o Chão em Paz já é nosso parceiro já de tanto e tanto tempo. E assim, mais uma vez a gente convida. Quando você vê um morador em situação de rua, saiba que aquela pessoa, além de qualquer coisa, tem uma história, essa pessoa é um ser humano, essa pessoa é um cidadão com todos os seus direitos que foram negados. A gente não está na rua porque a gente deseja, mas porque em algum momento da vida nós nos desencontramos dela. E o movimento está aí justamente para dizer que nessa hora, desse encontro com a vida novamente, todo mundo tem que se unir para justamente fazermos o que a religião nos diz, o que Jesus Cristo nos fala. Não é simplesmente dizer que ama, mas provar no concreto que esse amor é possível. A praça em frente à paróquia Nossa Senhora da Luz, em Salvador, era um ponto de concentração de moradores de rua, pedintes e pessoas que, apesar de terem uma casa, vagavam pela cidade sem ocupação. A comunidade paroquial assumiu o desafio e transformou o cenário. Em apenas 6 meses, o projeto Empreender atendeu 32 pessoas e ofereceu um futuro para elas. Eu terminei a missa de 8h30 e quando eu fui para a porta da igreja, para casa, e vi todas aquelas pessoas pedindo roupas estendidas na grade da praça. A praça antes era bagunça, muitos usuários de álcool, de droga, muitos franelinha, uma briga constante, um queria olhar carro, o outro queria cobrar, o outro brigava. Quando eu vi várias crianças, churrasco na praça, rodada de cerveja, uma mendicância muito grande, nesse dia eu decidi, hoje eu faço alguma coisa. A praça era uma baderna, só tinha maloqueiro. E agora não, agora está organizada. Passei quase minha juventude toda aqui nessa praça. E aí, muitas pessoas me ajudando. Então, coloquei todo mundo dentro da minha sala e fiz uma reunião. Eu perguntei, o que é que vocês querem que eu faça por vocês? E ali eles disseram, padre, se a gente tem um apoio para trabalhar, para ter uma guia de negócios, se a gente tiver um incentivo, a gente deixa de pedir. As pessoas daqui já conheciam a gente antes, aí quando viram a gente com a farda, tá todo mundo feliz. Todo mundo dizendo, mudou, vai dar certo, olha como aqui tá melhor, olha como aqui tá mais calmo. A gente conseguiu ter a ajuda de um administrador, um consultor de vendas, de uma assistente social, e a gente conversou com eles. A gente deu uma preparação de como iniciar seu negócio, de como obter lucro, né, na sua atividade comercial. E eles então saíram com suas atividades, com suas guias e foram conquistar a sua dignidade. Uma oportunidade, estou trabalhando. Então o trabalho está bom, está tão bom que ele tem que arranjar mais pessoas para trabalhar. Agora as pessoas que trabalham aqui é sindicalizada no projeto Empreender, né? E aí a gente está gostando. Depois que o projeto iniciou, a gente percebeu que precisava chegar em outras dimensões da vida das pessoas. Lá eu sou ajudante de recuperação, de reciclagem de plásticos. A tendência é melhorar, né? Eu, por exemplo, quero melhorar, quero ir para frente. Quero sair daqui e deixar outras pessoas no meu lugar. Muitos moravam na rua. Hoje 5 pessoas, 5 famílias que moravam na praça, a gente paga o aluguel solidário. Eles vivem nas casas. Suas crianças estão em creche, são 3 crianças na creche. Vinha para cá olhar carro, ficava aqui na praça, até que eu conheci seu Vânio, o Frei Rogério, e eles me ajudaram com esse emprego que eu estou agora hoje. Depois a gente conseguiu colocar 7 pessoas, a gente acompanhou 32 pessoas, né, ao longo desses 3 meses de projeto. A gente acompanhou essas 32 pessoas. 7 pessoas a gente conseguiu trabalho com carteira assinada numa fábrica, a Lisa Embalagens. A partir de agora, sonho na minha casa própria, sonho em expandir mais. A gente conseguiu também uma vaga na Odebrecht para trabalhar na Fonte Nova. A gente, na construção civil, conseguiu também 2 vagas.
E, além disso, a gente percebeu que a droga era um fator muito determinante na vida dessas pessoas. A gente fez parceria com uma fazenda, uma comunidade terapêutica em Pojuca. Então, as pessoas que precisam desse acompanhamento, a gente manda para a fazenda, para esse lugar. Então, se tornou um trabalho de acompanhamento mesmo. Tanto que a gente tem uma reunião a cada semana. Toda sexta-feira eles têm uma reunião. Recebem uma cesta básica por mês. E a gente também oferece o serviço odontológico e outras necessidades que eles precisam. E melhorar a minha vida. Eu não quero voltar para trás, eu quero ir para frente. E outros grupos adotarem esse método que a gente está começando, o resultado é certo, porque nós ficamos surpreendidos com pouco tempo de início do projeto e com o resultado tão imediato. A minha vida inteira, né, foi querer ter uma carteira assinada, né? E minha primeira vez da minha carteira assinada, e eu gostei muito, fiquei muito feliz por isso. Foi uma benção, eu me senti muito bem. Aumentou a autoestima, depois que eu vesti essa fardinha aqui, é ótimo. Chegar em casa, lavar, sair de casa e vir olhar o carro com mais gosto, com mais vontade. Todos podem fazer alguma coisa pela população em situação de rua, mas que seja um trabalho organizado, de acompanhamento. Essa vida, como você disse, de bagunça aí na praça, de ficar esperando que alguém desse alguma coisa, acabou. Acabou, graças a Deus acabou. Nunca mais, se Deus quiser.